Olá, seja bem-vindo, você que é do Santuário Santos de Virgem, você que está também nos acompanhando aqui no canal Humanizar. Hoje é dia da nossa oficina de perdão e reconciliação, é o último encontro, foram 3 encontros, um presencial e 2 virtuais, né? Então, espero que você possa usufruir desse momento de oração, mas também de reflexão. Bem-vindos e que possamos fazer essa experiência do perdão de Deus nas nossas vidas. Também quero acolher aqui conosco o Padre Edson, que está participando desse trabalho também conosco, o Frei Mateus, que também vai nos ajudar na música, mas também na reflexão, e o Frei Lucas, que está aqui gravando para nós. Não podemos esquecer quem está na direção e na edição também esse trabalho. Bom, então eu peço para você que você possa compartilhar, dar seu like, deixar seus comentários, e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque aí toda semana você vai receber um material nosso. E nesse tempo de quarentena, praticamente quase todos os dias tem alguma atividade no canal. E aí você vai ficar sabendo através da sua inscrição no YouTube. Bom, e vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Sei que só palavras não te fazem ver
Eu sou apaixonado por você, é pra valer, perdoa, perdoa. Peçamos a Maria, a Mãe da Igreja, que permaneça conosco nessa meditação sobre o perdão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. São José, Rogai por nós. São José Amarelo, Rogai por nós. Muito bem, então, vamos fazer um resumo, Padre Edson, das outras edições. No primeiro dia da oficina de perdão e reconciliação, nós falamos sobre a capacidade de perdoar a si mesmo. E o segundo, Padre Edson, nós falamos sobre o quê? A reconciliação e o perdão com Deus. E hoje vamos falar perdoar e reconciliar com os outros. E aí já vem uma polêmica, Frei Mateus e Padre Edson. Por que eu tenho que perdoar as pessoas? Se as pessoas fizeram maldade, se elas são vingativas, tem pessoas que é maldosa, tem pessoas que nos prejudicam, por que eu tenho que perdoar? E aí fica uma coisa muito forte para quem é cristão, porque às vezes se atrapalha um pouco, não sabe por onde começar. E aí é tão interessante que Jesus, lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Hoje nós vamos ter alguns argumentos, mas também algumas meditações que vão nos auxiliar. Por que a gente perdoa as pessoas? Primeiro, que nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. E quando a gente tem aquela dificuldade de perdoar, se prepara, gente, que eu vou falar uma coisa que vai incomodar. Estão preparados? Que tem gente que não gosta de escutar muito. Mas o nosso orgulho permanece. Quando eu tenho muita dificuldade para perdoar, é porque meu orgulho está lá em cima, e a gente sabe que o orgulho é você querer ter essa vontade de ser Deus, de controlar tudo, isso estraga. Então a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado para não dizer muito com o nosso orgulho. Às vezes você não vive bem porque você não aprendeu a perdoar. Aí tem outras pessoas que já conversaram comigo, já falaram um monte de vezes: Padre, eu não consigo. Bem, perdoar é uma decisão. É igual ao amor. O amor é uma decisão. Se enquanto você não decidir perdoar, você só ficar pelo seu lado emocional, ficar lá no passado, as coisas que aconteceram, aquele remoer coisas, você vai se tornar uma pessoa envenenada pelo seu sentimento e você não vai agir com espiritualidade e também uma coisa que a gente chama razão. A razão, gente, é necessária e ela é um dom de Deus, e a gente precisa pensar nas coisas que a gente faz e também nas coisas que a gente escolhe, tá bom? Quando nós compreendemos com clareza o que significa perdoar, podemos praticar esse princípio que é determinante na nossa saúde espiritual. Às vezes eu percebo que falta na vida de algumas pessoas essa saúde espiritual que é perdão. Perdão para consigo, para receber esse perdão de Deus, estar ligado a Deus e também fazer essa experiência com o outro. Perdoar é um ato de altruísmo. Perdoar é dar algo de valor a quem não merece. O perdão é a encarnação da graça. E o que é a graça? É um favor não merecido. Então, estar vivo é uma graça de Deus. Deus nos dá essa graça de viver não porque nós merecemos, é porque Ele nos ama. Então, quando você também faz essa experiência de perdoar as pessoas, você não perdoa porque elas merecem. Não, você vai descobrir isso. Então, é uma fonte de bondade que a gente vai descobrindo na nossa vida e que a gente recebe e a gente também dá. Por isso que na oração do Pai Nosso,
tem um momento que a gente pede: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. É uma expressão forte e é bem presente daqueles que rezam todos os dias. Na parábola do filho pródigo, o pai oferece ao filho o que havia saído desperdiçado toda a sua herança, vivendo irresponsavelmente, e ele não merecia perdão. Se a gente fosse julgar com os nossos olhos humanos, a gente já ia condenar. Eu não sei se nós aqui daria conta, de fazer igual esse pai misericordioso, esse pai que sabe esperar e também sabe acolher. Pois é, no Evangelho do Filho Pródigo nós vamos percebendo esse amor gratuito de pai. E Deus é assim. E nós também somos convidados a fazer essa experiência desse pai misericordioso. Tem vezes, Padre Edson, as pessoas se comparam muito. Eu sou o filho mais velho, eu sou o filho mais novo. Gente, não é para se comparar com os filhos, porque os filhos não são exemplo de perdão e reconciliação. Mas o pai que sabe dialogar, o pai que sabe esperar, o pai que aguenta firme as decisões de cada filho, Então a gente vai perceber. Quem não perdoa transforma o coração em uma lata de lixo emocional. E aí você pode reparar que uma pessoa que está com dificuldade de perdoar, ela não está bem. Ela fica ansiosa, ela fica vingativa, ela quer tirar vantagem, até mesmo da dor. E isso não faz bem, então a gente vai percebendo que não dá. Então, tirar isso do coração é necessário. Ninguém pode dar perdão quem não tem consciência de ter recebido um dia o perdão. Então, se eu tenho um pouquinho de dificuldade de perdoar, é porque eu ainda também não fiz a experiência de ser perdoado. E eu pergunto, será que a gente também não tem as nossas falhas, os nossos defeitos? Será que a gente também não deveria receber o perdão das pessoas e principalmente o perdão de Deus? Porque quando a gente faz essa experiência de ser perdoados, nós também vamos agir assim com as pessoas. Então isso é importante. Frei Mateus, o que você pensa disso tudo que nós estamos conversando aqui? É fácil perdoar as pessoas? Sem dúvidas, é uma tarefa nada fácil, porque, como o senhor já mencionou anteriormente, mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, e perdoar também às vezes exige perder, em certo sentido, deixar com que o nosso eu morra um pouco para que a gente possa ganhar depois com tudo isso. E isso, quando nós não conseguimos tomar essa atitude de perdão, quem sai mais prejudicado no final somos nós, não a pessoa na qual nós não conseguimos perdoar. Por isso eu vejo a importância de nós aprendermos a perdoar, de nos perdoar e aprender a ser perdoado também. Porque as pessoas que nos causaram mal, ela já tem uma atitude de maldade, Se eu fico com isso, significa que eu estou ficando com o conteúdo de maldade do outro. Então, o que a gente tem que fazer no ato do perdão? Eu não quero ficar com isso. Deixa o mal simplesmente com o outro, A gente devolve, porque a responsabilidade é do outro, não é nossa. Se a gente soubesse disso, a gente ia viver melhor. Mas às vezes a gente quer dar conta da responsabilidade do outro, da maldade do outro. Aí você fica carregando a maldade do outro em você. Então não é por aí o caminho, Padre Edson, o que o seu coração diz disso tudo? Dessa falta de perdão? É uma das coisas que, ao ler o texto, eu estava refletindo, essa comparação que o senhor faz com o lixo. Eu já havia lido em outro que realmente o perdoar é fazer uma faxina. Em uma das pregações da Canção Nova de 2015, ele fazia a seguinte história: é como se alguém, um louco, entrasse na sua casa e jogasse lixo na cozinha, na casa, no quarto, e da mesma forma que ele entrou, ele vai embora. E aí você empurra agora, eu não vou limpar. O outro que sujou, ele que vem limpar. E ele fazia justamente essa reflexão: mas a casa é sua. Então, o que você permite entrar?
Não é isso que o senhor fala, o que a gente segura, o que a gente guarda. Então, essa necessidade não de tomar a consciência é do outro, não é meu. E quando eu era jovem, estudante ainda de engenharia, eu fui fazer um curso chamado Autocura. Chamou o título Autocura, vou fazer. Na Santa Casa de Maringá. Do início ao fim, padre, só foi falado sobre o perdão. Eu falava, se você quer cura, busque o perdão. E ali eles diziam, não pegue o lixo do outro. Eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida humana, mas também espiritual, da gente não ficar com aquilo que é do outro. Se a gente pudesse aprender isso, né? E aí você fica sofrendo porque o outro está ali, né, com você, parece que está presente o tempo todo. Aí vem aquelas expressões, eu não suporto ver fulano, eu não aguento ver, eu não quero estar no mesmo ambiente. Aí você perde de ir numa festa bacana, você deixa de ir numa comunidade, você não sente bem no trabalho, você não sente bem na família, porque você tomou essa decisão inconscientemente. Eu não estou falando que a gente sofre, não estou falando em nenhum momento que a gente sofre porque quer, porque às vezes a gente não toma consciência e a gente também não tem coragem de romper o mal que permaneceu na nossa casa. Então, a história que o Padre Edson acabou de contar, eu também acredito que é bem real. A casa é sua. O que vai ficar na sua casa? Eu acredito que tem que ficar limpeza, tem que ficar paz. E aí já vem uma coisa que todo mundo quer saber. Quando que eu sei que eu perdi alguém? Quando a pessoa não incomoda mais interiormente você fica em paz com a voz, com a presença. O mal não faz mais parte. Ninguém vai esquecer do que aconteceu, porque perdoar, gente, não é esquecimento não, tá? A gente tem uma tomada de consciência, a gente vai ter uma razão histórica, essa história está dentro de nós, né? Mas ela não vai ser o enredo que vai comandar mais as nossas atitudes, que eu acho que isso é bem bacana quando a gente aprende, tá bom? Perdoar também é abandonar os desejos sutis de vingança. Começa a pensar se você não está precisando perdoar. Se você pensa em acertar as contas, significa que ainda você não está num processo de cura, mas também de perdão e reconciliação. É necessário abandonar os instrumentos de vingança, porque se você quer acertar a conta, é uma coisa que não traz paz para ninguém. Frei Mateus, eu nunca fiquei sabendo na face dessa terra que brigar com alguém resolvesse alguma coisa. Olha tantas brigas que a gente tem no mundo, na família, não resolve nada. A gente tem que ter o dom da paciência. A paciência é a ciência da paz e a gente vai com calma. Eu estou aqui em São Paulo, numa nova comunidade, e a gente vai percebendo, a gente precisa ter paciência. Mas não é só aqui não, mas isso em todo lugar. Na minha família eu percebo que às vezes tem que ter paciência, porque cada um tem um jeito, e aí se você quer controlar as pessoas, você não consegue. E outra coisa interessante, não podemos ser vítimas. Às vezes você se tornou vítima do seu esposo, da sua família, da pessoa, aí você fica com aquele discurso, aquela choradeira, e procura ajuda de todo mundo, e vai com fulano, e vai com... Filho, presta atenção, toma uma decisão na tua vida, não fica esperando alguém passar a mão, oh coitado, fizeram isso com você, não gente, não dá. Isso não é maturidade humana, isso não tem espiritualidade. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa acordar. Às vezes a gente espera a salvação cair do céu, mas ela não vai cair, meu irmão, se você não começar do chão. Começa de você. Você já decidiu viver uma vida em paz, ou você está grudado, igual chiclete, naquelas coisas que te fizeram mal? Tem que pensar nisso, porque senão você fica contando aquela história. E detalhe, quem é muito imaturo nas suas escolhas, vai sempre envolver os outros. Aí começa aquela conversa, aí conversa com um, conversa com o outro, e manda, aí fica aquele mal-estar. Até quando você vai viver desse jeito? Até quando você vai contar essa história? Eu sempre falo assim para os meus pacientes, cuidado com a história que você conta, porque a história que você conta diz um pouco o que você é.
Né? Se você fica falando para todo mundo, porque eu não aguento isso, não aguento aquilo, mas a gente não vê você tomando nenhuma atitude, não tem postura nenhuma, daqui a pouco as pessoas vão olhar para você, não, fulano é louca, fulano é louco, né? Porque não tem juízo. Então a gente tem que realmente crescer na nossa humanidade, na nossa espiritualidade, para a gente não se tornar refém da maldade dos outros. Porque fulano fez isso, aí eu tô lá o tempo todo. Fulano tá bem, criatura. Quem te fez mal tá andando para cima e para baixo, rindo, comendo, e tu chorando dentro de casa. Não, por favor, até quando você vai passar por isso? Então você tem que acordar, não pode dormir. Acho que o povo vai ficar assustado com esse vídeo de hoje, né? Como diz o Padre Benelson, é falta de inteligência. Inteligência. Falta de inteligência. Né? Como diz, não perdoar é querer que o outro morra, mas você é que toma o veneno, é você que está envenenando. E aí o bonito dessa palavra inteligência, que aí eu vou trazer para a psicologia. Em psicologia, uma pessoa inteligente é uma pessoa capaz de se relacionar. Tem coisa que não é para nós, tem coisa que não é nossa, por que você vai ficar? E aí você vai falando, isso aqui não é meu. Fulano me passou para trás. O problema é dele, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco vai ter muita coisa. O que complica perdoar alguém? Eita! Então, o que você acha, você que está nos acompanhando aqui pelo canal Humanizar, também pelo Facebook do Santuário Santo de Virgem, o que dificulta a gente perdoar alguém? Primeiro, querer ter domínio de tudo e todos. A nossa maneira de querer levar vantagem com tudo, mandar, proibir, decidir. Eu quero que fulano faça isso, eu quero que ele diga para mim, eu quero que ele venha na minha casa, e de preferência de Gente, quem vai fazer isso? Fulano, olha, se aquela pessoa que te fez mal, primeiro, que ela não tem juízo, começa por aí. Se ela tivesse um pouco de espiritualidade, maturidade, você acha que ela ia te fazer mal? Né? A gente tem que pensar um pouco isso, tem que ser concreto. Vou fazer igual o Frei Lucas, abaixa a expectativa, não fica com a expectativa lá em cima, né? O Frei Lucas está crente que ele vai ganhar muitos ovos de Páscoa, mas ele não vai ganhar, né, Frei Lucas? Fica tranquilo que é um ovo de chocolate para amanhã assim, bem pequenininho, porque a crise está grande. Mas a gente vai percebendo que nós precisamos diminuir sim a expectativa em relação ao outro, não achar que eu vou humilhar o outro vai se humilhar para poder ser retratado. Isso não é perdão, isso é vingança. Quando você espera que o mal aconteça com o outro, isso não é perdão, não é reconciliação. O perdão exige de nós, aqui que vem um tapa na cara, liberdade interior. Quem não se sente livre não é capaz de perdoar. Se você teve uma vida sempre presa, algumas situações, algumas coisas, tem que trabalhar isso, irmão, irmã, tem que trabalhar. Você tem que pedir a graça do Espírito Santo, você tem que fazer uma boa confissão, tem que fazer esse exercício diário de se libertar, ter força aqui dentro. Veja, por que você não está bem? Por causa de fulano. Mas fulano é Deus por acaso? Ele é o ar que você respira? Ele é o sentido da tua vida? Eu creio que não. O nosso sentido, no nosso caso, que nós temos fé, é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas de amor, e isso sim é perdão, isso sim é a misericórdia. Então, quando eu falo de liberdade interior, eu também estou falando da gente perder, a gente não ter o controle de achar que a gente vai ganhar todos os confrontos da vida, né? Aí eu tenho que sair ganhando nessa discussão aqui, né? Se eu não sair com a razão final, eu não estou muito bem. E também tem outra coisa que envolve, que muitas pessoas carregam, que perdoar é um fracasso. Pelo contrário, perdoar é para os corajosos, para as pessoas valentes, pessoas que são livres. Quem não se tornou livre, quem não é valente, quem não é corajoso, não consegue perdoar. Porque também é difícil perdoar, porque quanto mais eu sinto ofendido, tanto menos estarei disposto
a perdoar? Dá pra gente pensar num monte de coisa, hein? Dá pra gente pensar. Então, quanto mais ofendido eu fico, mais demora para chegar o perdão. Por isso que a gente tem que trabalhar com decisão. Bem, você já decidiu que quer perdoar, então comece o exercício, tá bom? E por fim, eu já comentei aqui no começo, né, que o problema real, às vezes, e não vou falar quase sempre, o orgulho. O orgulho está batendo ali na nossa porta e a gente vai ter que trabalhar com esse orgulho que fere a nossa alma. O orgulho é um pecado gravíssimo, né? Então, mais do que a preguiça, eu diria. Então, a gente tem que combater esse orgulho. Um dia alguém me perguntou: padre, como que eu faço para perdoar? Bem, eu não tenho segredo, nem a receita, mas a gente pode propor um caminho. O primeiro caminho, que eu já falei aqui, é decidir. Você precisa tomar essa decisão de querer perdoar. É igual amar. Amar é uma decisão. E amar também é perdoar. Então você precisa decidir. Segundo, buscar ajuda de quem talvez te ofendeu, conversar com essa pessoa, mas também pedir ajuda para outra, contar, falar um pouco dessa dor, dessa dificuldade. E aqui entra bem uma direção espiritual, ajuda, uma boa confissão, tudo isso vai ajudando. Mas também tem um caminho que eu aprendi muito na minha vida espiritual, que a gente rezar e orar. A gente precisa falar principalmente com Deus dessas ofensas que a gente vai carregando. E a gente não nasceu com essas ofensas, infelizmente a gente vai colocando. Se você fazer uma avaliação, você vai ver que tem muito mais pessoas que te incomodam dentro do coração do que pessoas que você ama. Então você precisa fazer esse exercício, né? De não se ocupar tanto com lixo emocional, com ofensa, com lembrança, e deixar o seu coração mais reservado para coisas mais nobres, alegrias, conquistas, né? Amor, gratuidade e generosidade. Quero convidar você então agora para juntos rezarmos esse momento de oficina de perdão e reconciliação. E vamos pedir então a luz do Espírito Santo para que possamos escutar bem o que a Bíblia diz sobre o perdão. Cantemos. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. O perdão é muito importante na Bíblia. Perdão revela o amor de Deus e é a solução de muitos problemas. Quero compartilhar com vocês 6 versículos bíblicos que falam sobre o perdão. O primeiro aborda: Deus perdoa. Em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Não importa quantos pecados você cometeu, nem o tamanho deles, Deus perdoa tudo. Quando você perdoa, você imita Jesus. Esse versículo é bem inspirador e motiva a gente a perdoar, né? Porque Deus é compassivo com os nossos erros, com os nossos limites,
Com o nosso orgulho, até para lidar com o nosso orgulho, Deus tem tato, Ele tem paciência. Então, se você também está diante de uma pessoa orgulhosa, mal-humorada, chata, infantilizada, seja compassivo. Ser compassivo, gente, não é ser besta, não é deixar o outro te magoar, não é isso. É você ter uma postura de não deixar o mal do outro entrar na tua casa sagrada. É isso. Deus, Ele olha a nossa maldade, só que Ele não fica com a nossa maldade. Jesus nos ama incondicionalmente porque Ele não fica com as nossas misérias, aquela coisa mais negativa, sombria. Não, Ele vai ficar com a nossa luz. E Ele vai ficar com aquilo que é de mais sagrado. E é por isso que Ele resgata almas. Ele resgata o ser humano, porque é a partir da luz, a partir da verdade e do amor. Segundo, o perdão traz libertação. No capítulo Salmo 32, versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Não há nada melhor do que se sentir perdoado, livre de toda a culpa. O perdão de Deus liberta da condenação. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa. Libertação do peso e do rancor. Quando nossas transgressões e os nossos pecados são apagados, como nos sentimos leves, livres. E isso também se dá em relação a outra pessoa. Ser perdoado por alguém é justamente não ter mais dívida com aquela pessoa, é estar reconciliado. Isso é libertador. Terceiro, quem ama perdoa. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Você perdoa a quem ama porque o amor é incondicional. Perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que o ofensor é um pecador como você, que precisa de Jesus. Me faz lembrar do amor incondicional com que Deus manifesta por cada um de nós, principalmente na cruz, quando Jesus crucificado disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É porque tamanho era o amor dele, que aquela dor não foi o suficiente para guardar um rancor com a humanidade, ou dizer assim: eu não vou perdoá-los, né? Então, quanto mais nós amamos, e aí é um mandamento de Deus, né? Amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, assim como Ele nos ama. Quando este amor é pleno em nossa vida, é muito mais fácil de nós perdoarmos aos outros, porque nós passamos a reconhecer que o mesmo amor e paciência com que Deus tem comigo, Deus também tem para com o outro. Quem é perdoado ama. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Está no capítulo de Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 7, versículo 47. Perdão gera gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoado, mesmo sem merecer, vai amar quem lhe ofereceu perdão. E é isso mesmo, a gente vai percebendo, olha, isso tem um benefício tão grande na nossa vida quando a gente sente que Deus nos perdoou, quando alguém nos perdoou, e você também pode promover esse bem na vida de alguém, que é perdoando. Ah, mas ela não merece, mas traz um benefício também para você. Fique em paz, fica tranquilo, a tua vida vai decolar se você aprender também a amar perdoando. Perdão não tem limites.
em Mateus 18, de 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você vai perder a conta muito antes de chegar a 490 vezes. O perdão de Deus não acaba, o seu também não deve acabar. 70 vezes 7 quer dizer sempre. Perdoar sempre, tantas vezes forem necessárias. Não precisamos ficar computando e nem cobrando o perdão também. Mas aquela história de ficar relembrando, mas aquela vez, não. Perdoe, põe uma pedra em cima, não fique jogando na cara do outro, e quantas vezes forem necessárias, pois também nós pecamos todos os dias, a todas as horas, e Deus nos perdoa constantemente. Perdão gera mais perdão, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 ao 15. Se você realmente entende o perdão de Deus, você vai perdoar as outras pessoas. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Quando Deus perdoa, você perdoa. E quando você perdoa, Deus perdoa e outros aprendem a perdoar. Eu penso que já está na hora de nós começarmos a dar mais espaço no nosso coração para o amor. E como o Padre Benelson disse anteriormente, às vezes no nosso coração nós estamos dando mais espaço para as nossas mágoas e sentimentos, e estamos esquecendo das pessoas que amamos. Então, que recordando do grande amor que Deus tem por você, do perdão que Deus te concede, que Ele te conceda também a graça de perdoar a si mesmo, também perdoar aos outros. Depois dessas citações bíblicas, chegou o momento também da gente rezar, orar. Durante toda a celebração eucarística, a gente tem uma oportunidade riquíssima da gente reconhecer os nossos pecados, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, principalmente dos outros e de nós mesmos. Nesse momento, convido vocês para a gente cantar um canto de ato penitencial. Qualquer que seja o estado presente de nossa consciência, precisamos mudar de vida, precisamos mudar de vida. Dentro de nós o conflito existe entre o eu bom e o eu mau. Precisamos mudar de vida, precisamos mudar de vida. Mortifiquemos o nosso espírito, ele é tão fechado ao Senhor. Precisamos mudar de vida, precisamos mudar de vida. Por isso, Senhor, tem piedade, piedade de nós. Por isso, ó Cristo, tem piedade, piedade de nós. Por isso, Senhor, tem piedade, piedade de nós. Senhor, ensina-nos a perdoar.
Devemos perdoar como pecadores e não como justos. Não podemos esquecer dos nossos pecados, das nossas fraquezas, da nossa fragilidade. Jesus tinha razão em dizer: quem não assume os seus pecados serve apenas para tirar pedras. Será que a nossa função no mundo é atirar pedras ou ser luz do mundo? Eu acredito que ser luz do mundo. E para ser luz do mundo é necessário amar e perdoar. Convido a você, coloque a mão no seu coração. Estamos quase chegando ao final dessa oficina e nós queremos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos ensine a perdoar, principalmente as pessoas que nos fizeram mal, que nos prejudicaram, que tiraram a nossa paz. Senhor Jesus, nesse momento, eu quero tomar a decisão de perdoar, porque eu quero ser livre. Por isso, Senhor, derrama Teu Espírito Santo sobre cada um de nós e nos mostra o caminho que devemos percorrer. Senhor, ensina-me a perdoar de verdade, completamente, de coração, a perdoar sem que fique rancor na minha alma e no meu corpo, sem que persista na memória a recordação da ofensa recebida. Ensina-me a perdoar todas as ofensas, as graves, as leves, as que me dói de verdade, as que simplesmente me aborrecem. Ensinar-me a perdoar sem condições, sem temor a novas ofensas, sem limite de nenhuma classe. Ensina-me a perdoar ao meu irmão, a algum parente com as suas intrigas, ao amigo de infância que deixou de ser. Senhor, ensina-me a perdoar de verdade, por amor e sem medo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor da vida, o Senhor que vence a morte, nos conceda nessa semana a graça que tanto precisamos, o perdão, a paz e a alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa oficina de perdão e reconciliação. Eu creio que em outra oportunidade a gente vai ter como fazer presencial e vai ser uma alegria das pessoas poderem participar, mas eu acredito que a gente atingiu o nosso objetivo de ajudar a nossa comunidade, ajudar você que está nos acompanhando pelo canal Urbanizar, mas também pelo Facebook do Santuário Santa Edvige. A nossa gratidão e a nossa bênção também, para que a sua vida se torne mais livre e que você se torne uma pessoa melhor e feliz, uma pessoa mais de Deus. Frei Mateus, a sua mensagem final para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Bom, primeiro agradecer por vocês terem nos acompanhado durante essas oficinas, esses nossos 3 encontros, e dizer a vocês que não tenham medo de deixar serem tocados e lapidados pelo amor de Deus. Quanto mais abertura nós dermos a este amor, mais curados nós seremos, mais livres interiormente nós seremos, e com certeza os nossos relacionamentos, tanto conosco mesmo, quanto com as pessoas que estão ao nosso redor, serão mais saudáveis. Então, que com os nossos olhos fixos em Deus, nós possamos, movidos por esse grande amor, levar também este amor aonde nós estivermos e ser sinal deste amor. Padre Edson.
um dos objetivos dessas oficinas era justamente terminar a Semana Santa. Então, nesta semana maior, que nós possamos, nos passos do Senhor, perdoar a todos quem nos ofender, que nós também possamos pedir o perdão a quem nós ofendemos e que possamos aprender o amor. Quem ama, perdoa, e quem perdoa, ama. Então que nós busquemos o amor, para que o amor seja muito maior do que a ofensa que nós recebemos. Quero agradecer também o Frei Lucas, que está participando aqui conosco na direção, na filmagem, edição. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e eu espero em breve encontrar todos depois dessa quarentena. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até mais. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem no nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória